Olá, meus irmãos, meu povo, povo de Deus, bem-vindos a mais um Acordando com Fé. O nosso tema hoje é este que está na tua tela. Quando você cede algo, o inimigo quer mais. Então nós vamos para um hino cantado lá pelos irmãos de Moçambique, lá na África. Achei aqui no YouTube e achei por bem. O título do hino é Vamos Batalhar. Vamos lá. Caminhada, enfrentamos aflições, mas Cristo venceu o Nanga na cruz, assim como Jó sofreu as aflições, mas Cristo desceu e o fez vencedor. Mas Cristo desceu e o fez vencedor. Vamos batalhar com fé e coragem. Vamos vencer a guerra, pois Cristo é sobre nós. Vamos batalhar com fé e coragem. Vamos vencer a guerra, pois Cristo é sobre nós. Vamos batalhar com fé e coragem. Vamos vencer a guerra, pois Cristo é sobre nós. Assim como Jó sofreu as aflições, mas Cristo desceu e o fez vencedor. Assim como Jó sofreu as aflições, mas Cristo desceu e o fez vencedor. Vamos batalhar com fé e coragem. Vamos vencer a guerra, pois Cristo é sobre nós. Vamos batalhar com fé e coragem. Vamos vencer a guerra, pois Cristo é sobre nós. Vamos batalhar com fé e coragem. Vamos vencer a guerra, pois Cristo é sobre nós. Vamos batalhar com fé e coragem. Vamos vencer a guerra, pois Cristo é sobre nós. Vamos batalhar com fé e coragem. Vamos vencer a guerra, pois Cristo é sobre nós. Preciosos irmãos, há um ditado popular, uma palavra popular, que diz que o diabo sabe o pau que ele lenha. Isso quer dizer que ele conhece quem ele ataca. E quando você cede, quando você abre mão de algo exigido pelo diabo, ele vê fraqueza e ele quer mais. O diabo precisa encontrar em nós fortaleza.
diabo precisa encontrar em nós força, coragem. Porque se você cede, ele se avantaja em cima de você. E ele quer mais. Você pode ver isso no mundo do crime comum, no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. As pessoas ali cobrar das lojas. E se ele cede a primeira vez, o inimigo vem de novo e mantém aquela pessoa sob o seu domínio. Então, não ceda nada ao diabo. Vocês querem ver uma coisa? No primeiro livro dos Reis, capítulo 20, ouçam bem. E Ben-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças e 32 reis e cavalos e carros havia com ele. E subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: assim diz Ben-Hadad, a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. Irmãos, um rei de Israel agir desta maneira só poderia ser Acabe. Acabe, que era um crente morno, que casou-se com uma idólatra, Jezabel, e que ao invés de se casar com ela e dominá-la, ele é que foi dominado por ela. Ela mandava, desmandava, e introduziu ali o culto a Baal. Bom, já era de se esperar uma coisa como esta de um rei do seu caráter, né? Do seu naipe. Então ele vem covardemente. Vejam bem, Ben-Hadad queria até as suas mulheres. Então, ele cedeu para Satanás. É o crente cedendo para o diabo. Ele cedeu para Ben-Hadad e veja o resultado da sua covardia. Tá? Ouça bem. Chegou a chamar Ben-Hadad de meu senhor. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: assim fala Ben-Hadad, dizendo: ainda que eu tenha mandado dizer, tu me has de dar a tua prata, o teu ouro, e as tuas mulheres, e os teus filhos, todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos ali, e esquadrinharão
a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo que for aprazível aos teus olhos o meterão nas tuas mãos e o levarão. Está vendo? Cedeu a prata covardemente. Cedeu o ouro covardemente. Cedeu as mulheres covardemente. Cedeu os melhores de seus filhos covardemente. O inimigo achou moleza. Eu faço a exigência e cede. Eu vou exigir mais. Tá fácil. Eu me lembro de uma irmã que mudou para Campinas e lá vocês sabem, você tem que ser bem esperto. Moradora do interior, apesar que Campinas seja interior, né? Mas é pertinho da capital, cidade grande. Ela baixou a guarda, não sabia, né? E entrando na casa dela, um marginal viu a displicência, facilidade, então a assaltou. Nós não podemos agir com a guarda aberta. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, nós temos que ser sóbrio, vigilante, comedido. E além disso, não podemos ser covardes. O inimigo gosta de covarde. Em Provérbios capítulo 24, versículo 10, está escrito: se te fizeres frouxo, essa é uma linguagem bíblica. Se te fizeres frouxo no dia da adversidade, ou da angústia, ou da guerra, a tua força será pequena. Então você viu, cedeu para o rei da Síria, Ben-Hadad, ele achou facilidade. Eu vou querer mais. E se cede mais, ele vai querer ainda mais. É comum uma pessoa, isso acontece mais com irmãs. O vaso mais fraco, ela ouve o evangelho, e aí ela quer se batizar, o marido diz: você não vai se batizar não. Se você se batizar, eu vou largar de você. Tem casos que até larga mesmo. Mas muitos casos é o diabo mentindo. É fanfarronice de Satanás. É blefe. O marido fica bravo porque vai perder a mulher de short,
vai perder a mulher de vestidinho curto. Então, ele fica nervoso. Mas você não tem que ceder. Eu vou contar aqui 2 casos. O marido não quis mesmo. O dia que a mulher batizou-se, ele pôs uma parede na mesma casa e dividiu a casa. E ficou assim até ele morrer, até ela morrer. Só que esta irmã, ela não deu moleza. O marido colocou uma parede na casa dela, separou-se dela, ela não se separou de Deus para dar gostinho a Satanás. Não, ela não cedeu. É a mãe do irmão Carlos, que está lá em São Paulo. Ela não cedeu. Uma outra irmã, ela havia desviado, casou lá no mundo, voltou à igreja, aliás, aquela semente eleita falou mais alto, e ela volta para a igreja. O marido, estimado, não querendo, chegou a dizer assim: escolhe, é eu ou Jesus? Ela disse: olha, eu gostaria que você não fizesse essa exigência da minha parte, porque eu não queria responder. Mas já que você perguntou, já que você fez esse desafio para mim, né? A escolha, eu escolho Jesus. Irmãos, ela não cedeu. E resultado, hoje o seu marido é diácono na casa de Deus. Ele se converteu. Então, vocês estão entendendo a gravidade de você ceder a Satanás? E Deus gosta de pessoas desta natureza. Aos Hebreus, capítulo 10, 38 e 39. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. O irmão Brana foi pregar em um estádio de futebol, lugar espaçoso para tanta gente, tantas pessoas. Ele era muito observador e ele olhou na entrada do ginásio. Lá havia um slogan do time. Estava escrito assim: não é o tamanho do cão na briga, mas é o tamanho da briga no cão. Em outras palavras, o que faz a diferença, no caso do time ali, não é o elenco do time. Se o outro time tem gente
jogadores caros, famosos. O importante é a nossa garra, é a vontade de vencer, a nossa coragem. Ela fala mais alto do que o tamanho do time. Agora, se jogar para a Bíblia, gente, o que é que diz 1 João 4,4? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. E lembrando de uma outra história, um certo pregador chamado Pedro Caturite, era um evangelista, e ele foi para uma cidade para fazer ali um avivamento segundo a direção do Espírito. Ele chega, aluga um auditório, e ele mesmo começa a fazer a limpeza do auditório. E ele estava lavando as janelas, as vidraças, em cima de uma escada. A conversa, ele convidou as pessoas e a notícia se espalhou pela cidade pequena. E ali havia um homem que não gostava de crente, não gostava do evangelho. Um homem grande, ele andava armado, e ele chegou ali e viu o irmão Pedro lavando as vidraças. E ele perguntou: por que você está lavando as vidraças? O irmão Pedro disse: é que nós vamos ter um culto aqui, um avivamento pentecostal. Mas continuou esfregando as vidraças. O homem zarrão disse assim: eu quero que o senhor fique sabendo que nós não gostamos de pregadores, de culto aqui na cidade. Eu aqui mando na cidade. E nós não gostamos de pregadores, de cultos. Nós não gostamos. E é eu que mando na cidade. O Pedro continuou trabalhando, não ligando para o que o diabo estava falando. Ele tinha uma comissão de Deus. Ele estava ali para realizar a obra de Deus, porque Deus mandou. Mas o homem disse: o senhor não vai fazer culto aqui. Não vai. Nós não gostamos, não vai ter avivamento, não vai ter reunião. O senhor não tem esse direito de fazer. E o irmão Pedro continuou trabalhando. Aí o irmão Pedro disse: o que é que eu tenho que fazer para ter a minha reunião? Ora, o grandalhão respondeu: só se você me vencer numa luta. O que o grandalhão estava tentando fazer? Amedrontá-lo, tá? Se ele cede ali, o diabo que usa as pessoas, todo lugar que ele fosse fazer um culto, o diabo ia usar alguém para desafiá-lo, e como covarde ele iria fugir novamente. Mas ali estava um servo de Deus, um homem com convicção,
Um homem que não arredava, que não afastava 1 milímetro para Satanás. Um homem de fé. Quando o grandalhão chegou a mostrar o revólver dele, disse: você tem que me vencer numa luta? O irmão Pedro já desceu da escada, arrancou seu paletó, deu uma dobrada na manga e voou em cima dele, dizendo: Senhor, se eu tenho que reinar aqui, eu tenho que lutar. Esforça a minha coragem, Senhor. Derrubou o grandalhão, montou em cima dele e disse: isto é o suficiente? Aí o grandalhão lá no chão, detido, controlado, ele disse: sim, 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 agora você pode. Irmãos, esta batalha estava custando uma alma, porque à noite, aquele homem que não queria reunião, que não queria culto, que achava que podia até vencer o pregador numa luta, à noite ele estava lá, ouvindo atentamente o homem de Deus, e quando fez a chamada de altar, ele estava no altar pedindo o batismo ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se o Pedro fosse covarde, Satanás iria exigir dele todas as vezes que ele fosse fazer um avivamento. Mas ele brecou o diabo ali. Você tem que brecar Satanás na primeira investida. Eu não cedo. E Deus gosta. No campo de um pastor amigo, uma irmã pediu o seu batismo e o marido não queria. O marido, raivoso, arrumou um revólver, bravo, e disse para ela: você vai morrer. Você vai morrer. E aquela irmã, o marido armado ali, o revólver ali na mão dele, carregado de balas, ela disse assim: olha, pode me matar. Pode me matar, porque aquilo que eu queria fazer, eu já fiz. Eu fui batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, e agora para mim está tudo bem. Tudo bem. Pode me matar. E o marido colocou a arma na cabeça dela, e o tiro não saía, não saía, não saiu. Daqui a pouco ele estava rendido ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não cede. Aquele que está em você é maior do que esse que está exigindo de você, que está tentando amedrontar você, amedrontar com esse exame de laboratório. Sim, esse exame de oncologista, amedrontar com essa Covid, amedrontar com essa dengue, amedrontar com essa porta de emprego fechada, porque você não encontra emprego que uma cristã pode trabalhar. Mas isso aí é blefe de Satanás. Deus sempre tem uma porta. Deus sempre tem uma porta. Você já pensou se Sadraque, Misaque e Abednego aceitassem a proposta do rei? Ficassem amedrontados, acovardados? Não teríamos esse lindo testemunho, maravilhoso testemunho. Eles falarem na cara do rei:
Ó Rei, fica sabendo que o nosso Deus pode nos livrar da tua mão. Mesmo que não, todavia, não nos inclinaremos diante da estátua. E a fornalha foi acesa, aquecida 7 vezes mais. Eles foram lançados lá dentro, mas Deus honrou a posição deles. Deus honra a posição de um crente valente, não de um crente acovardado, mas de um crente valente. Eu não cedo para o diabo, eu não cedo para Satanás. Glória a Deus, eu vou seguir, vou lutar e vou vencer. A única coisa que eu quero é que Deus esforce a minha coragem. Senhor, esforça a minha coragem. Sem ti, sou tão fraco e não posso vencer. Esforça a minha coragem, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então, fica aí a mensagem de hoje. Se você cede a Satanás 1 milímetro, ele quer 2. Se você cede 3, ele vai querer 6. Ele vai gostar de você. Ele vai gostar. Que crente fácil. Tudo que eu exijo, ele faz. Mas em nome do Senhor Jesus Cristo, você não vai ceder nenhum milímetro. Você vai lutar, Deus é com você e você vai vencer. Não dê de bandeja a tua família, teu casamento. Não dê de bandeja os teus filhos. Faça como Gideão. Gideão, ele pensou, eu não posso livrar todo Israel das mãos dos midianitas, mas o meu trigo eu posso livrar. O meu casamento eu posso. Quando ele podia muito mais do que aquilo, porque Deus disse, não te mandei eu? Então não ceda, não se dê por derrotado. Quando você está doente, se entrega. Quando você acha que não tem mais jeito, o médico pode até falar. É natural, porque o médico é limitado. Então ele fala, não tem mais jeito. O que eu fiz era tudo isso. Mas a última palavra, ela é de Deus. Você está me entendendo? Então confie em Deus. Quando o médico diz não tem mais jeito e você desaba, você está fazendo como Acabe. Você está cedendo. Então não te dê por derrotado. Você não está vivo? Estou vivo. Então lute, lute. Não se entregue. Eu conheço um irmão que foi curado do câncer. Fez até uma festa no seu aniversário, dizendo, eu nasci 2 vezes. Mas, quando apareceu um outro câncer nele, ele desabou. Ele desabou, ele se entregou. Ao mesmo tempo, aparece um câncer na esposa dele. E ela me disse assim, pastor, o Luiz se entregou, o Luiz se acovardou, mas eu não vou me acovardar, eu não vou me entregar. Ela não se entregou e hoje ela é uma mulher curada. Aleluia, curadíssima. Então não ceda nenhum milímetro para Satanás. Diga nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu sou mais
do que vencedores. Vencedor. Somos mais do que vencedor. A vitória é minha e eu não cedo, porque ela já foi conquistada na cruz, no Calvário, por aquele grande e perfeito sacrifício, o nosso Cordeiro, o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos para a oração da fé. Aleluia! Glória a Deus! Nós temos o irmão Fábio Medeiros. Peço oração por minha vida e família, pelo irmão Basílio e família, por minha nora Gabriele Medeiros, por meu filho Tiago Medeiros, por minha neta Giovana Medeiros, por Cleia, por Mariana, por Michele, por Flávia, por Francilene, por Flávio, por Mário Celso Barbosa e por todos os irmãos do Rio de Janeiro. A irmã Cida, peço oração por Moisés, por libertação e salvação. Deus está no controle de tudo. A irmã Luciana Lima, peço oração por recuperação do Gilson Belli, por Nara, por cura de câncer, por Emanuele, por cura. Peço por todos os enfermos e desempregados e pelos viciados. Ronivão José, peço oração por proteção e livramento em nossas viagens. A irmã Pedra Silva, peço oração por mim, pois estou passando por lutas. Rose Dornelas, peço oração pelo meu filho Gabriel. Walter, peço oração por mim e por minha família. Sandra, peço oração pelas minhas decisões e por meu marido Sebastião. A irmã Desirê, pastor, peço oração por Aninha, que está indo internar novamente com infecção muito forte. Também peço pela Valentina, que está passando mal. Irmão Aldair, peço oração por meu filho e minha nora, por minha família e por mim. Estou com muita dificuldade, estou construindo minha casa, estou com dificuldade financeira. A irmã Lisandra dos Santos, peço oração pela pequena Rebeca. Ela está ansiosa e nervosa, e eu creio na libertação. Vamos começar a nova rodada no caderno de oração. A irmã Pedra Silva, o irmão Abraão, a irmã Lúcia, lá de São José dos Campos, João Batista Lemos, André Lopes Santana, Glória Maria da Silva, Andrei da Silva Fonseca, Gilberto José Lorena, Maria do Carmo Rodrigues, Fátima Barbosa, Creuza Aparecida e Ronaldo Barbosa, Antônio Granucci, Vanildo Granucci, Marco Antônio Granucci, Maria Ana, Eliane Garcia da Rosa, Luiz Leine, Pastor Ronaldo Garcia, Emerson de Oliveira Santos, Esther de Oliveira Santos, Basílio e família, José Batista e família, Cosmo de Paula, Maria Clarice de Paula e toda a família, incluindo os netos, Lucas de Paula, Pastor Paulo Chaves, lá de Cabo Frio, Roberto César Soares, Fábio Lisboa Santos, Everton de Oliveira Santos, Simone de Andrade e Romário de Andrade. Nós vamos falar com Deus. Pensa nele agora. Pede força. Não vou ceder. Vou continuar no meu propósito. Não adianta o diabo me amedrontar. Vou seguir em frente. Senhor, meu Deus e Pai, nos dê a coragem de Davi. Ele disse no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Quantos meus inimigos, meus adversários, investiram contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçaram
e caí. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que uma guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Senhor, Deus Pai, um homem que tinha experiência contigo. O rei Saul chegou a dizer para ele desistir da batalha contra o gigante, porque ele era novo e o gigante guerreiro desde sua mocidade. Mas Davi não recuou. Ele tinha experiência. Eu tenho experiência contigo. Senhor, Senhor, Senhor. Eu me aproximo trazendo comigo os irmãos que têm seus nomes no caderno, aqui também no celular, pessoas que estão pedindo oração, Pai, para uma causa, para Rebeca, que está ansiosa, nervosa, Aldair pelas suas finanças, ele está construindo, a Aninha, que está com uma forte infecção, está indo para o hospital, também a Valentina, Senhor, a Sandra, pelas decisões e pelo seu esposo por libertação, irmão Walter pela família, a irmã Rose Dornelas pelo filho, pela família também, Senhor, a irmã Pedra Silva passando por lutas, o Ronivon, que é um caminhoneiro, ele pede por proteção divina em suas viagens, a irmã Luciana, recuperação do Gilson Pele e sua família, pelos desempregados, o irmão Fábio, apresentando aqui várias pessoas da família e também irmãos do Rio de Janeiro. Ó Deus, Pai, aumenta, acrescenta a fé dos irmãos que estão na audiência, para que então, Pai, a fé possa puxar o Senhor para o lar de cada um onde eles estão, a fé que puxa o Senhor. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, opera o milagre, opera a bênção, Pai, entra com a providência, salvando famílias, trazendo filhos de volta para o teu aprisco, curando os enfermos, incluindo o irmão Alfredo Marques, o irmão Silas Quirino, a sua mãe, a irmã Nina, lá em Manduri, o irmão Santos, a sua esposa também, Pai, que sejam todos abençoados, todos curados, todos libertos, e que a porta do emprego seja aberta para o teu filho, tua filha trabalhar, Senhor, um emprego que se encaixa com a palavra. Senhor, Senhor, rogo também que a tua unção desça, fortalecendo os corações de cada um. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço. Aleluia. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças ao Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós tivemos 45 conexões, uma média de 57 irmãos. Lá no óleo, o Nelson, a irmã Cláudia, o irmão Estevo. Em Bastos, a irmã Cida. Em Tupã, a irmã Miriam Araújo, a irmã Irene Família, irmão Sérgio, a irmã Valdirene. Em Itaí, a irmã Pedra Silva. Em Piacatu, a irmã Luciana Lima. Em Limeira, irmão Isaac Martins, irmão Cícero e a irmã Madalena, irmão José, Maria e Natanael. Em Água de Santa Bárbara, a irmã Leonilda Barros. Em Anápolis, Goiás, a irmã Débora Cíntia e a irmã Keila. No Sorriso, a irmã Daniela, lá no Mato Grosso.
em Palmas, Tocantins, irmão Enes Ribeiro. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, a irmã Maria Verres, Aldair Leila, Maria Luzinete, Honório Gugel, Rio de Janeiro, Fábio Medeiros. Na Bahia, Ronivon José. Cantagalo, Paraná, João Lamaga. Placas, no Pará, Janete Jarenco. Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Noêmia Guimarães, Elias Guimarães. Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Rosane Charopem. Olímpia, Rosidor Nelas, Lins, irmão Walter. Pirapozinho, Leandra Góes. Aracaju, Sergipe, irmã Sandra. Ourinhos, irmã Desirê. Queimados, Rio de Janeiro, Cosmo de Paula. Guarujá, Paulo Silva. Birigui, Lisandra dos Santos. São José dos Campos, Lúcia e família. Núbia Paulista, Adão e a irmã Maria. Irmãos, que o Senhor continue nos abençoando, em nome de Jesus Cristo. Até amanhã, se Deus quiser. Shalom. Tchau.